Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo hoje no canal. E o vídeo de hoje é uma sugestão do nosso inscrito Anderson Moura. E se você também tem uma sugestão, deixa no comentário aqui embaixo. E como já tá no título, o assunto do vídeo de hoje é Just in Time. E pra gente entender um pouquinho sobre o Just in Time, como ele foi criado, a história, vamos voltar um pouco no passado. A nossa história começa com Sakishi Toyoda, e eu espero ter falado o nome certo. Ele foi um inventor da máquina a tear automatizada. Anterior à sua invenção, a máquina de tear era manual. Então a pessoa tinha que usar o pé e a mão para fazer o tear. Vendo a sua mãe trabalhar com essas máquinas de tear, Sakishi então inventou a máquina de tear manual modelo Toyoda, que consistia só no movimento da mão, de ir e vir com a mão. Isso já foi um avanço, porque se estipula que aí pelo menos 40% do tempo foi economizado, porque antes você usava o pé e a mão, e aí você tinha que fazer um movimento certo com a linha. Agora não, você só tem que ir e vir com a mão. E nessa inspiração ele continuou. E em 1896, e para quem não sabe, 1896 a gente já está na segunda revolução industrial. Estima-se que a segunda revolução industrial começou lá para 1870. A primeira revolução industrial foi lá com as máquinas a vapor. A segunda, a gente já tem a presença da energia elétrica. Mas a gente tem que pensar que nessa época a energia elétrica não tinha chegado para o mundo inteiro. Então o que em 1896 Sakishi fez? Criou a primeira máquina a tear a vapor do Japão. Lembra que eu falei que a máquina você precisava de um movimento humano ainda? Agora não, esse movimento é feito automático porque a máquina ela é movida a vapor. Então toda essa força não é mais humana, essa força é obtida através do vapor. E nisso a gente já tem duas vertentes. A gente tem uma automatização do processo, e aí a gente tem que tomar cuidado para não achar que a automatização é só em coisa super tecnológica. Naquela época aquilo era uma super automatização. E aí a gente tem outro critério também, que é a qualidade do produto. A qualidade do produto aumentou muito, porque a gente teve uma padronização do produto, mas ela não ficou perfeita ainda. Por que acontecia? Quando essa máquina fazia esse tear, a linha se quebrava. E aí, como você às vezes não tinha a presença de uma pessoa olhando, você tinha os defeitos da peça. E aí você tinha que segregar aquela peça. Então você tinha uma perda na linha de produção. E aí em 1924 ele criou o modelo G, que era um modelo que consistia com uma parada de produção caso acontecesse algum evento anormal. Ou seja, se a linha se quebrar no meio da produção, essa máquina para. Opa, perda de produção é o quê? Custo. É uma peça que eu não vou faturar. Então, eu não posso ter perdas de produção na minha linha. O que eu vou fazer? Vou colocar um sistema que a hora que começa essa perda, para o sistema, eu tenho que ir lá, repor essa linha, trocar essa linha e aí minha produção vai continuar. Resumindo, eu tenho uma qualidade do produto, um aumento de eficiência e aí eu tiro a pessoa humana de ser um vigia de máquina e coloco ela como um ser pensante, para pensar cada vez mais na qualidade do produto. E aí ele foi evoluindo nas máquinas cada vez mais, colocando máquina para repor ela mesma a linha que está quebrada, enfim. Mas o vídeo hoje é sobre Just in Time, não sobre máquina a tear. E aí a gente tem a presença do filho do Sakishi, o Kishiro Toyoda. E novamente, eu espero ter falado o nome do cara certo. Que em 1926 fundou a fábrica de tear Toyoda, que consistia em uma produção em série muito parecida com o modelo de produção americano, que é aquele modelo de linha de produção, que cada vez mais a produção em larga escala. E aí em 1929 ele viajou à Europa e para os Estados Unidos à procura de novos negócios, para fechar novos negócios. Mas nessa viagem tudo mudou, porque ele conheceu o mundo dos automóveis e se apaixonou por aquilo lá. Então quando ele volta para o Japão, ele muda todo o seu conceito e quer criar uma fábrica de automóveis. Mas nessa época o Japão passava por uma crise econômica. Mas mesmo assim, a paixão por automóvel falou muito mais alto e ele foi em busca do seu sonho. E em 1933, ele fundou a fábrica de automóveis Toyota.
E 2 anos depois, em 1935, ele lançou o modelo A1 Toyota. Então, para desvincular a marca Toyota, que era do tear, para a marca Toyota, que era de automóveis, ele criou a Toyota Motor Company em 1938. Então vamos lá, em 33 ele fundou a fábrica de automóveis, em 35 ele lançou o primeiro carro, em 38 ele já estava fundando a Toyota Motor Company. E aí ele já começou a entender que lá no modelo americano tinha muito desperdício, uma coisa que ele não poderia ter ali na linha de produção dele. Então a gente já começa a escutar alguma coisa ali sobre o Just in Time. Ai, Anderson, mas o Just in Time não surgiu em 1970 ou em 1950? Veja bem, como qualquer coisa, a gente sempre escuta o conceito, ele vai se formando para depois surgir. Então a gente já escutava ali em 1938, 40, algo sobre uma produção puxada, sobre fabricar somente a demanda, e depois a gente vê a expansão disso. Mas vamos continuar o vídeo. E aí, quando o sistema dele, que era uma produção mais puxada para demanda, ali produzindo só a demanda, ia entrar em ação, em 1941, e aí a gente lembra que a gente já está no período da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Guerra do Pacífico. E toda a fábrica de automóveis teve que fabricar automóveis para o exército. Então ele parou de fabricar automóveis para a população para poder fabricar automóveis para o exército. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam comemorando a vitória da Segunda Guerra, The day of days for America and her allies. Crowds before the White House await the announcement from the president that the Japs have surrendered unconditionally. Os Estados Unidos estavam passando por uma crescente econômica, o modelo fordista de produção estava em alta. Lá no Japão, por outro lado, a gente precisava de uma reconstrução econômica. E aí vamos dar uma olhada no Japão. Se a gente pegar o tamanho do Japão, ele é quase uma ilha. É um país pequeno em seu tamanho. Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, é um país muito grande em território. Então, cada pedaço de terra do Japão é muito importante. E além de ser caro, eu acho, né, que não deve ser nada barato se construir lá no Japão. Imagina construir então um local para armazenar as coisas. Então Eiji Toyoda foi incumbido da missão de resgatar aquela missão de Just in Time, da fábrica Toyota, e levantar a Toyota de novo. E aí ele chamou alguém que ele confiava muito, Taishi Ono, engenheiro mecânico da Toyota, lá das máquinas da TR, lembra? Lembra que eu falei que a Toyota passava por uma crise econômica e que o Japão estava se reestruturando economicamente? Então a Toyota não tinha dinheiro para manter os mesmos estoques que os Estados Unidos estavam mantendo lá no modelo fordista. Eles não tinham dinheiro e nem demanda suficiente para ir produzindo e estocando. Então o primeiro conceito já nasce aí. Vamos produzir a demanda necessária, aquilo que a gente tem demanda. Então eles tinham pequenas variedades de carros e produziam em poucos lotes, mas que contavam com a alta qualidade. Ou seja, produzir em pouca quantidade, com alta qualidade, imitando a qualidade às vezes e superando a qualidade dos modelos de carros norte-americanos. E dentro de tudo isso, os japoneses criaram, então expandiram o sistema Just in Time. Uma dádiva dos ninjas. Produzir na quantidade certa, no momento certo, evitando o desperdício. Agora que a gente entendeu a história, vamos entender o seguinte. Na maioria das fábricas que a gente conhece, a gente precisa de estoque. Esse estoque é necessário para que quando ocorra alguma perda na linha de produção, a gente vai lá no estoque, pega aquele insumo, material ou peça, repõe e não para a linha de produção. Porque produção parada é sinônimo de custo. E aí a gente também tem a presença do estoque de segurança, que funciona para quando a gente tem oscilações de demanda, a gente também não ter ruptura ou parada de produção. Para quando o nosso fornecedor atrasa alguma entrega, a gente não ocorra também a parada de produção ou ruptura. Ou para quando a gente tem uma perda excessiva, a gente utiliza esse estoque de segurança. Estoque de segurança, relembrando, é uma gaveta que eu só vou utilizar quando o meu estoque acabar. Então eu só vou utilizar o que está na gaveta de estoque de segurança
quando o meu estoque zerar. E aí a gente para pensar, eu gasto dinheiro para ter esse estoque. E muito mais, eu gasto dinheiro para ter um estoque de segurança que eu só vou usar quando acontecer algum problema. Quando acontecer algum desvio de produção, alguma falha de qualquer operação, eu vou usar esse estoque de segurança. Então eu tô deixando dinheiro parado pensando assim, pô, eu tô deixando esse dinheiro parado para se acontecer algum problema, se alguém causar algum problema, eu uso esse estoque de segurança. Ô moço, o que você tá fazendo aí? Gastando dinheiro. Quando eu poderia estar pegando esse dinheiro e investindo em máquina, investindo em pessoas, investindo em eficiência, investindo até no mercado financeiro para ter mais retorno, mais lucro, mais faturamento. Eu tô deixando esse dinheiro parado em um estoque. E aí a gente tem outro ponto, para que eu tenha estoque, eu tenho que ter local para armazenar. E muitas vezes eu tenho que construir esse local ou alugar um outro local para armazenar o estoque. Viu? O estoque é muito bom, porque ele me protege dos problemas e do risco. Mas ele também é um problema quando eu falo de fluxo de caixa, de local para armazenar. Ele me dá também alguns pontos negativos. Como a Toyota Motor Company não tinha espaço nem dinheiro, então comprar na quantidade exata, produzir na quantidade exata, sem desperdício, com um desperdício zero, era o principal objetivo da Toyota Motor Company. E aí, quando a gente fala de demanda exata, produzir a demanda exata, a gente está falando de produção puxada. E se você ainda não sabe que é produção puxada e empurrada e a diferença delas, dá uma olhadinha no vídeo anterior, deixa seu like, seu comentário e, é claro, já aproveita e inscreva-se no canal. Não, é sério, fica aí, inscreva-se. É de graça, aproveita. Então, o Just in Time se tornou uma filosofia a ser seguida pela Toyota Motor Company e pelas empresas japonesas. Compra a quantidade certa, produz a quantidade certa, no tempo certo e no momento certo. E aí na fábrica da Toyota a gente tinha as estações de trabalho. E cada estação estava produzindo sem se preocupar com a próxima. Então o que estava acontecendo? Uma estação estava produzindo e estocando aquele produto. Aí você chegava no pátio daquela estação, estava cheio de estoque e ele estava produzindo. E pensando basicamente o seguinte: a gente tá mandando um pau aqui na produção. O processo seguinte é que não tá dando conta. Eles têm que se virar. Olha, nosso estoque tá cheio. A gente tá dando conta do nosso serviço. Nós estamos dando conta do nosso trabalho. Eles têm que dar conta do deles. Então cada setor pensava como uma célula isolada. Então eu vou produzir, vou estocar e vou produzir cada vez mais, cada vez mais. Só que isso causava um acúmulo de estoque entre os setores, entre cada etapa da produção. Então tem etapa 1, 2 e 3. Então na etapa 1 e 2 eu tinha estoque. Na etapa 2 e 3 eu tinha um estoque ali no meio. E isso causava desperdício e um custo adicional. Pensando nisso, o que eles criaram? O modelo Kanban, que nada mais é da tradução cartão. Então cada setor só poderia produzir a demanda necessária do setor seguinte. Lembra que eu falei etapa 1, 2 e 3? Então eu só vou mandar o setor anterior produzir caso minha peça tenha acabado. Então a peça da etapa 3 acabou, eu vou lá, subo o meu cartão, opa, minha peça acabou. A etapa 2 só vai produzir quando a peça da etapa 3 foi necessária. Então ó, subiu o cartão, vou lá e vou produzir. Acabou a peça da etapa 2, subo um cartão de novo, a etapa 1 só vai produzir quando for necessidade da etapa 2, quando ela levantou o cartão. Pessoal, eu não vou entrar muito no vídeo sobre o Kanban, que a gente está preparando um vídeo completinho sobre o Kanban. Fornecedor versus indústria. No Just in Time, a presença do fornecedor é muito importante. Lembra que eu falei que eu vou comprar na quantidade correta e entregar no tempo correto? Então, o fornecedor é uma peça-chave para que esse processo funcione. E aí a gente coloca alguns pontos. Quando a gente tem um modelo de Just in Time, é preciso que a gente tenha uma quantidade de fornecedor reduzida, para que a gente trabalhe com os fornecedores corretos. É claro que eu não vou poder só ter um fornecedor, porque se aquele fornecedor falhar, eu tenho que correr atrás de outro. Mas a quantidade de fornecedor tem que ser reduzida. E é importante salientar que um contrato firmado com o fornecedor é muito importante, porque se o fornecedor falhar, é a tua produção que vai parar. Então, quando eu faço esse contrato com o fornecedor, eu tenho que estabelecer
que as peças têm que ser entregues no momento correto, no momento que eu fizer o pedido e colocar a data tem que ser critério, tem que ser respeitada e na quantidade correta, porque eu vou estar lá em produção. Eu posso ter o estoque de um dia de produção. Esse fornecedor tem que me entregar e me repor esse estoque. Então todo dia esse fornecedor tem que me entregar X de peça a determinado horário, para que não pare minha linha de produção. Viu como a presença do fornecedor é super importante? E um fornecedor bem antenado é mega importante? Pontos positivos do Just in Time. Custo de estoque. Como eu não tenho presença de estoque, ou quando eu tenho ela é de maneira reduzida, é pouco estoque, o meu custo de estoque ele é muito baixo ou às vezes zero. E nem tenho custo de alugar um barracão ou de construir um barracão para armazenar aquele estoque. Então um ponto positivo é o custo de estoque. Desperdício zero. Como eu vou fabricar somente a demanda, então eu não posso ter perdas na linha de produção. Eu não posso ter desperdícios, porque se eu tiver, a linha vai parar. E meu amigo, se a linha de produção parar, imagine o estresse que não vai causar. No, God! No, God, please, no! 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 O pessoal vai ficar desesperado para essa linha de produção voltar a produzir. Então toda a cadeia, toda a linha de produção, seja operacional, estratégica, enfim, vai estar ligada para que a linha de produção não pare, para que o desperdício na linha de produção seja zero. Então a gente tem um desperdício zero. Melhoramento contínuo dos processos. Lembra que eu falei do desperdício zero? Então eu tenho que sempre estar melhorando o meu processo. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então eu vou estar sempre melhorando esse processo para ter mais eficiência e mais qualidade nele. Qualidade. O foco principal do modelo Just in Time e até do modelo Toyota de produção é a qualidade. O foco do sistema está inteiramente ligado com a qualidade do produto. Enquanto lá no outro modelo, até no modelo de produção empurrada, se a gente for falar, a prioridade é produzir a maior quantidade em menos tempo, aqui não. Como eu tenho uma demanda exata, e é claro que eu tenho que produzir cada vez mais, mas a minha ligação maior, a minha ligação mais forte vai estar com a qualidade do produto. Pontos negativos. Falta de estoque. Também tem um ponto positivo, que é o custo de estoque, mas a falta de estoque também é um ponto negativo. Se eu tiver algum problema na linha de produção, se o meu fornecedor atrasar, se eu tiver qualquer outro problema que faça eu não ter estoque para produzir, eu vou ter a parada da linha de produção. Custo de produção. A minha linha vai ficar parada, porque eu não tenho estoque para ir lá, pegar aquele material, aquela peça, aquele insumo e repor na linha de produção. E aí eu posso ter outro problema, que é a ruptura na área de venda. Então o meu cliente, como eu já tenho uma demanda estipulada, eu já tenho uma venda, meu cliente vai ficar sem o produto, porque eu não tenho estoque para ir lá e entregar para ele. Eu estou produzindo para entregar para ele. Lembra lá em 2011, quando a gente teve o terremoto do Japão em março? Rapidamente, imensas ondas se deslocaram do epicentro do terremoto de 8,8 pontos de magnitude para o litoral japonês, deixando um rastro de destruição no caminho. A maioria das fábricas no Japão trabalham com o sistema Just in Time. Então o que aconteceu? As fábricas ficaram desabastecidas, não tinham insumos ou materiais. Isso prejudicou o resto do mundo. Por quê? Algum desses materiais que é abastecido no resto do mundo vem do Japão. E como eles não tinham insumo ou material para trabalhar porque não tinha estoque, o resto do mundo também teve essa falta de produto. Mix de produto. Para quem não sabe, mix de produto é a quantidade de produto que eu tenho. Por exemplo, eu vendo caneta. Eu tenho a caneta vermelha, verde, azul, laranja, rosa. Eu tenho esse mix de produto. E o Just in Time, ele não é que não funcione, mas ele não se modela muito bem com um mix de produto muito alto. Porque lembra que eu falei que eu não posso ter presença de estoque? Primeiro ponto, eu vou produzir muitos itens. Então eu tenho que tomar cuidado para não oscilar muito a minha demanda, a minha produção e aí ter uma parada de linha. Lembra que eu falei que eu trabalho com a demanda exata? Então eu tenho que saber a demanda exata de todos os itens. E aí eu falo de novo, não é que não funcione. Mas quando você tem um mix muito maior, teu cuidado ao trabalhar com Just in Time tem que ser redobrado. Porque você vai ter uma variedade maior de materiais, de insumos que compõem aqueles produtos. E é por isso que o Just in Time funciona muito bem em fábricas automobilísticas. Porque você tem poucos modelos a serem fabricados. Você lembra aí, uma empresa de carro, no máximo
eu acho que deve ter uns 7 a 10 modelos no máximo. Agora, se você pegar uma empresa de alimento, tem empresas de alimento que chegam a 100, 200 itens. E aí vai. É muito mais difícil, não é que não funcione. Mas você tem que ter muito mais cuidado quando você trabalha com um mix de produto maior. Demanda. Eu tenho que saber minha demanda exata, ou quase exata, no just in time. Se a minha demanda oscila demais, tem mês que eu vendo 10 mil peças. Aí no mês seguinte eu vou lá e vendo 20 mil peças. Opa, eu vou ter uma oscilação muito grande. Então minha fábrica ela não vai ter uma boa eficiência, além de que, se essa demanda for muito mais rápido que o meu abastecimento de materiais, eu vou ter uma parada de produção e uma ruptura de produto. A demanda ela não pode oscilar, e se ela oscilar tem que ser uma oscilação pequena, que dê para mim acompanhar essa oscilação. Implantação do Just in Time. A implantação do Just in Time tem que começar pela alta administração da empresa. Porque o Just in Time ele vai mudar a cultura da empresa. Ele não é só um modelo em que eu não tenho a presença do estoque, ou ele não é só um modelo que o meu fornecedor me entrega no momento exato. Ela é uma cultura. Então a alta administração tem que treinar toda a cadeia da empresa, toda a estrutura da empresa para se adequar ao Just in Time. Quando a gente volta na história lá no modelo Toyota, a alta administração da empresa teve que readequar toda a empresa. Eles tiveram que mudar layout, treinar os funcionários, treinar todo mundo para que a cultura se mudasse. Lembra quando eu falei do cartão Kanban? Teve que treinar para o pessoal usar o cartão Kanban. Ó, não é vocês que ditam as regras, é o setor da frente. Quando ele falar, quando o próximo setor falar que precisa de material, aí sim você vai produzir. Quando ele subir o cartãozinho dele, aí você produz. Então é cultural. Pessoal, mais um vídeo hoje no canal. E não se esqueça do clássico, se inscreva no canal. Até a próxima.